Com o Pai e Senhor, amém, irmãos? Amém. Vamos levantar, vamos levar nossa mente ao alto, porque eu sei que o Senhor, quando nós leva nossa mente para o alto, eu sei que Deus vai falar. Porque aqui eu não sei fazer nada. Quem sabe trabalhar aqui é Deus. Para! É Ele que faz a obra na hora certa e no momento certo. Então, nessa hora, nesse momento, feche seus olhos. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Então, quando você leva seus olhos para o alto, Deus vai trabalhar e deixa o mundo lá fora. Não se preocupe com o seu vizinho, com o seu problema, com nada. Se preocupe apenas por a sua salvação que está para vir na nossa história, que Jesus vai voltar. E se nós não tiver com nossa vida no altar, não vamos subir. Então vamos se ligar no céu nessa noite, porque o céu é real. Ele existe para aqueles que confiam nele, como está no Salmo 125. Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então você tem que confiar e não se abalar e permanecer na direção do Senhor. Vamos levar nossos olhos para o alto. Deus, nessa noite, Pai, eu te convido, Espírito Santo, se fazer presente nesse lugar. Meu Pai, eu te convido, se lhe canta na raia. Meu Deus, vem, meu Pai, visitar a minha vida, a vida do teu servo nessa noite. Meu Pai, eu não sei falar, mas tu é quem fala. Tu és o Deus que transforma, é o Deus que liberta, é o Deus que trabalha, é o Deus que cura, é o Deus que faz a obra. Meu Deus, nessa noite, Xarabagaçu, eu te convido a entrar na mente das pessoas nessa noite, tirando toda a preocupação, toda a obra ao contrário, tudo que houver, meu Pai, vai despedaçando nessa noite. Pega a tua bagagem, Satanás, e sai nessa noite. Meu Pai, vai desfazendo toda a obra da bruxaria. Eu te convido, Senhor, a trabalhar nesse lugar diferente, meu Pai. Meu Deus, eu não sei fazer, mas tu sabe trabalhar, meu Senhor. Meu Deus dos exércitos, o capitão general, passe aqui nessa noite, com tua mão de fogo, queimando toda a obra do Satanás. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não sei qual é que o teu filho está passando, mas tu sabe, meu Senhor. Transforma nessa noite, transforma aqui nessa noite, meu Pai, com teu poder, com teu Espírito Santo, meu Senhor. Meu Deus, aleluia. Eu sinto uma unção diferente aqui nesse lugar. Oh, caramba da raça. Eu sei o Deus que fala nesse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, vai trabalhando na mente das pessoas aqui nesse lugar. Vai tocando, meu Pai, nessa enfermidade. Vai tocando, meu Senhor, no comida de quarentena. Vai trabalhando e libertando nessa noite. Em nome de Jesus. Pessoas que bebem, pessoas que dão tráfico, meu Pai, vai visitando nessa noite. Visitar as crianças, adolescentes e os jovens. Visita as senhoras. Meu Deus, vai transformando nessa noite, pelo teu corpo, no teu sangue derramado lá na cruz. Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Eu sei que Deus tocou de saúde de pessoas nessa noite aqui. Deus tocou na saúde das enfermidades parentela. O Senhor tocou. O Senhor tocou nessa noite. Aleluia. 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 Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a presença. A Deus me revela nessa noite, nesse lugar. Deus está expulsando o espírito da briga nesse lugar. Deus está fechando essa cultura aqui nesse lugar. Assim Deus me revela nessa noite. Está queimando todo espírito da morte aqui nesse lugar. Todo voodoo, eu vejo um boneco de voodoo. Deus quebrando o boneco de voodoo. E vindo aqui nesse lugar. Ai, Carabagosu, se parem dela aqui. Deus está quebrando obra de voodoo. Deus está destruindo esse voodoo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel.
Tu és lindo em todo o tempo. Oh, meu Deus, obrigada. Oh, Jesus, obrigada. Oh, meu Deus, obrigada, meu Deus. Me cobre com teu sangue, cobre meus filhos com teu sangue. Nos dá proteção divina. Não deixa o Satanás tocar em nós. Continua com tua mão estendida sobre nós nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Vamos sentar. Eu quero trazer nessa noite, está lá em Mateus. Os irmãos que tiver Bíblia não precisa levantar. Vamos pegar a Bíblia nessa noite. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção no que o Senhor vai falar nessa noite, na minha vida e na tua vida. Está lá em Mateus 27, 27, 32. Eu quero que os irmãos me ajudem a pregar. Eu gosto que os irmãos preguem junto comigo, sabe por quê? Quando eu estou pregando aqui, vocês também estão aprendendo lá. Porque assim, aqui é a escola do Senhor. Aqui é onde a gente aprende um com o outro. Aqui não somos todos diferentes, não. Nós somos todos iguais. Nós viemos todos iguais. Então, nós somos iguais. Para Deus, nós somos iguais. Nada é diferente. Tudo é igual. Então, aqui está Mateus 27, 32. Que diz assim, a crucificação. Vamos lá. A crucificação significa o que para mim e você hoje? O que significa para mim e você, meu irmão? Eu quero que você participe. Aleluia. O que é que significa a crucificação? Quem foi crucificado na cruz? E hoje para nós, ele vem significar, todos os dias Deus é santo. Mas vem dizer na Bíblia, onde Jesus foi crucificado, que foi um dia de sexta, porque vem dizer o quê? O domingo é ressurreição. Então é bem claro para nós que estuda a Bíblia, que ele morreu um dia de sexta-feira e ressuscitou sim no domingo. Mas muitas pessoas idolatram esse dia. E não podemos idolatrar, porque Jesus, ele morreu para nos libertar, para nos tirar do pecado. Então nós hoje, tem muitas pessoas que são cristãs que ainda participam de banquete errado. Então Deus nessa noite me fez trazer essa palavra para nós refletir. Não que o peixe é maldição, meu irmão. O peixe é multiplicação. O peixe é onde Deus foi o primeiro milagre que Jesus fez, foi o peixe e o pão. Então vamos entender, para não complicar a situação e ficar difícil. Porque o peixe, ele é multiplicação. Mas o peixe, onde a gente vai inventar na palavra, que nós podemos comer qualquer tipo de carne no dia santo. Sabe por quê? Se nós rejeitar a carne, nós estamos rejeitando Jesus. Então Jesus não pode rejeitar o sangue, o que foi derramado, a carne, não podemos. Então nós vamos lá, o que diz aqui? E quando saí, encontraram um homem, sirineu, chamado Simão, que costumava levar sua cruz, que chegou a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado, como é? O lugar? Com Gade, que se diz lugar de carvalho. Derramou-lhe e bebeu o vinho e misturou com fel, mas ele provando e o não quis beber. Então quem não quis beber o vinho com fel foi Jesus. Então ele provou Jesus, mas Jesus não aceitou. Deram-lhe aqui, e havendo crucificado, repartiram os seus os vestidos e o lançou só para se cuspir. O que foi dito pelo profeta, repartiram entre si os meus vestidos sobre minha túnica e lançaram sorte. Assentados e o guardavam ali, por acima de sua cabeça puseram escrito com a sua coraça era o quê? Este é Jesus, o rei dos judeus. Aí vem dizer, na outra página que está aqui. E crucificaram com ele dois salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele me dando a cabeça, mimando a cabeça e dizendo: tu que destruísse o templo em 3 dias, reedificar e salva a ti mesmo.
mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Um foi que duvidou que ele era o filho de Deus. Um estava do lado dele. Aí vem dizer, e o salvou, outro se o mesmo não pode salvar-se do rei de Israel. Desça agora da cruz e o cremos nele. Confiou em Deus e o livrou agora se o amor. Porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto. E o salteador que com ele estava crucificado. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz e disse-lhe, Eli, Eli, lá ele falou na língua de Deus estranha. Ele disse assim, e alguns dos quais ali estavam ouvindo isto disseram, estes chamam por Elias. E logo um deles correndo tomou uma esponja e o bebeu o vinagre, pondo num cano, dava-lhe a de beber. Deu o que para Jesus? Deu vinagre. Deu para Jesus vinagre, um mestre, um filho de Deus, veio para nos libertar. Passou por tanta coisa e suportou a dor. Zombaram o que estava do lado, zombando dele, mas o outro que estava do lado, Jesus falou, tu hoje mesmo estará lá na frente, estará no paraíso. Então hoje, o dia que nós refletimos, que ele vem dizer a hora sexta, então não quer dizer que é um dia de sexta. Não é bem claro para mim e você quando a gente está lendo o texto. E quando ele vem dizer isso, hoje, aí vamos entrar no texto agora. Como que você diz que serve o Deus? Que quando Jesus morreu na cruz, os fariseus mesmo que colocou Jesus ali, é hoje o dia que diz que não pode beber, não pode comer carne, não pode isso, não pode aquilo, tudo idolatria. Sabe por quê? Porque Jesus ele veio para nos tirar do pecado, nos livrar da idolatria. E muitas vezes hoje, até mesmo cristãos, se você entrar na palavra e quiser, tem gente que debate com você de frente. Mas hoje Deus traz a realidade, o que Jesus passou comigo e por você. Jesus, o nosso Pai, tem que ter maior respeito em tudo. Você está na casa do Senhor, onde você for, você tem que mostrar quem é você na presença do Senhor. A nossa direção tem que estar em casa e na rua, quem é você na presença do Senhor. Então, quando Jesus foi crucificado ali, todo mundo zombando de Jesus. Até mesmo tinha profeta, discípulos dele, que não queriam demonstrar que andava lado a lado com Jesus. Mas quem estava ali era a mulher, sofrendo pela morte de Jesus lá na cruz. Encontrou um profeta na frente, pediu para levar a cruz, porque Jesus já não aguentava levar a cruz até onde? Até o Calvário. Então ali onde Jesus foi crucificado, rasgaram as vestes de Jesus, zombaram a cara de Jesus, bateram em Jesus, dali crucificou, furou ele. E aí você pensa, você daria seu filho para morrer na cruz por mim e você hoje? Quem você daria por uma humanidade tão cruel que você está vivendo? Você daria? Então Jesus, Deus deu seu filho para morrer na cruz. E Jesus fazia os milagres, Jesus mostrava que ele era filho de Deus, mas ninguém respeitava o filho de Deus. Falava que ele era um falso profeta, que ele era isso, que era hoje. É o tempo de hoje. Nós faz a palavra, nós trabalhamos com Jesus, nós profetiza e muitos se levantam com minha vida e a tua vida. Porque olha, lá vai o falso profeta, diz que é o santarrão, é o crentarrão, só ele que sabe, é só ele que pode o irmão. É porque nós temos um contato com Deus. Sabe esse contato? É quando você está mais na luta, que você passa mais por luta, é onde você vai tocando, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela só ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, ela toca na orla de Jesus e é curada imediatamente. Então nós, quando estamos passando por uma grande luta, não é o vizinho que vai te ajudar, nem do lado, nem direito, mas é você que tem que colocar a sua cara no pó
mesmo. Eu via no carro, a irmã Maria me falou uma coisa muito importante. Ela disse que passou tantas lutas difíceis que ela disse que escreveu uma carta para Deus. Isso me faz pensar. Uma carta para Deus. É o melhor momento de você fazer uma carta para Deus. Sabe por quê? Porque o vizinho não vai te ajudar na hora que tu está passando por uma aflição difícil. Quem vai te ajudar é Deus, realmente, para te tirar dessa prova. Então Jesus, quando foi crucificado, não foi eu e nem todos. Foi todos que estavam ali que crucificou Jesus. Porque nós já vimos uma geração nova, mesmo assim, que colocou Jesus na cruz. Nós mesmos, por nós ser dividido. Porque às vezes você crê no milagre e depois desacredita no milagre. Você quer receber um milagre, mas será que Jesus vai fazer mesmo? Será que Jesus vai curar? Ele cura porque ele curou os leprosos. E mesmo curando, as pessoas perseguiriam Jesus. Hoje é diferente, nós estamos na terra, porque nós somos o corpo e ele é a cabeça. Então, ele disse, eu sofri, eu passei, mas vocês também vão passar, mas vai conseguir. Não podem desistir. Vem banquete, fuja do banquete, porque esse banquete não é bom. O banquete melhor é você estar na casa do Senhor. Que bom é estar aqui. Porque muitos hoje estão aí, bebendo, dizendo que está guardando o dia santo, mas está bebendo, mas está comendo peixe para não comer a carne de Jesus. E ainda tem pessoas que servem ao Senhor que dizem, não, devemos comer peixe porque é o dia santo. Mas santo é todo dia. Ele é santo, ele está lá no céu, nós estamos adorando um Deus vivo e fiel. Enquanto muitos hoje deixam até de ser crente para sentar no banquete. Quando vê uma festa do mundo, está no meio. E aí depois tudo passa, vai para a igreja, seco, vazio, e diz que está adorando o Senhor. Deus, ele quer o melhor de mim e de você. Ele não quer resto não. Jesus, ele quer o nosso melhor. Nem pense que você está fazendo as coisas pela metade que está bom para ele, não. Deus quer tudo por completo. Porque se você fazer tudo por completo, na minha vida, na tua vida, vai dar tudo certo no futuro. Porque tem pessoas, podem ver testemunho de igreja, você pode ver crente, 20, 30 anos numa igreja, mas continua a mesma coisa. Não vai para frente nem para trás. Sabe o que é isso, meu irmão? É porque pela uma beira é uma, e mas lá no fundo está outro. Então você tem que ser do fundo até em cima, completo do azeite de Deus, sem falha. Nós somos falhos, mas nós temos que consertar um dia após o outro. Pedir perdão ao Senhor um dia após o outro, mas não praticar o mesmo pecado, porque Jesus não é brincadeira. Então hoje é um dia que é assim, irmã, você pode, se você estivesse aqui, você ia comer esse banquete. Não, outro dia eu como. Mas de banquete oferecido para Satanás, que colocou esse negócio de peixe, negócio de vinho, que isso nada é de Deus, que não está na Bíblia dizendo que tem isso, para você comer isso, comer aquilo, fazer esse banquete, tudo oferecido para Satanás. E a gente, às vezes, precisamos refletir que nós não precisamos desses banquetes, nós precisamos de Deus. É bom a gente se reunir todos os irmãos e fazer um banquete entre irmãos para glorificar o que você recebeu, coisas boas. Eu tenho uma causa na justiça, você recebeu, eu faço culto de ação de graça. Aí é uma coisa de Deus. Você recebeu uma cura, faça um culto de ação de graça. Você tem o sonho de conquistar uma casa, faça um culto de ação de graça. Porque isso é edificação para a honra e a glória do Senhor. É o que Deus lhe entregou na sua mão. Mas fazer banquete para Satanás é difícil, porque Deus não se agrada. Deus não está se agradando de nada disso hoje. Mas Deus está se agradando do que nós estamos fazendo aqui nessa noite, glorificando Ele. O grande eu sou, Adonai. Ele está se agradando da minha vida.
assunto em tudo desse povo. Porque aqui crucificaram ele. Quem crucificou ele? Foi nós mesmos, com esses pecados, com essas coisas mundanas. Você vê quando Jezabel estava naquele lugar, Jezabel trouxe os deuses pagãos para dentro da casa do Senhor. Jezabel que trouxe. E como foi a morte dela? Foi a morte pior que teve, comida pelos bichos. Sabe o que é isso? É o preço da desobediência. Então, quando nós obedecemos, nós crescemos. E quando nós desobedecemos, nós só diminuímos. Então, quando Jezabel trouxe os deuses pagãos e fala de Deus pagão, fala de tudo, das vaidades dentro de nós. Porque tudo, nós temos que ver, tudo na terra é vaidade. Mas tem que ser consumido com ordem e essência. De cada coisa, devagar, não precisa você se arcar em tanta vaidade. Esse negócio tem nada não. Aí esse nada não, você traz o mundo todo para dentro da igreja. E aí quando você vai ver a igreja toda desbandeirada. A igreja não é essa aqui não, irmão. A igreja somos nós. Sabe quem inventa essas modas hoje é o diabo. Porque você vê cada moda de roupa. Cada tempo que saem as roupas diferentes. E se nós não vigiar, nós caímos dentro desses laços. Quantas pessoas hoje estão traçadas com a vaidade e não diminui a vaidade? Isaías 3 vem dizer que nós não podemos marcar nossa carne. O que é marcar carne? Tatuagem. Fala de pulseira. Fala de maquiagem. Fala de Bíblia, irmão. Isso é o contrário de Deus. Sabe por quê? Naquele tempo lá, o povo pegou a joia, destruiu as joias e fez uma casa de altar de ouro para Deus. Então, tudo isso é vaidade, mas nós temos que usar conforme o que o Espírito Santo quer que nós use. Tem coisas que nós temos que orar e perguntar para Deus. Deus, é essa que eu posso vestir? O Espírito Santo vai falar com você. Não é, nem tu vai julgar ninguém. Mas é tu consultando o Senhor um dia após o outro. Se pode vestir aquela roupa, se pode calçar, se pode comer, se pode estar dentro daquele ambiente. Porque Deus, Ele revela quando você está na posição. Aqui não é nada de mim, aqui é o que o Senhor está me levando a pregar. Porque o céu é para todos. Mas em Apocalipse 22 vai dizer que tu possa entrar pela porta, mas com tuas vestiduras lavadas pelo sangue de Jesus. Ei, no céu não vai entrar bagagem. Ele vai entrar, tua vida vai entrar. Tua vida com Deus, tua vida lavada e remida com Ele. Aleluia. Porque nós na terra, Ele conhece o teu e o teu pecado. Mas Ele sabe quando tu está passando. E Ele, tu vai pedir socorro, Ele te ajuda. Mas não continue brincando com Deus. Porque a mão dele é forte. A mão dele tu não aguenta. Quando ele desce e faz acontecer. Sabe por quê? Porque ele espera ele. Não quer me obedecer. Eu mesmo desço e faço. Tá entendendo, meu irmão? Porque Deus, ele não brinca. Ele não brinca. Sabe por quê? Olha Jesus. Ele viu Jesus sofrendo, passando humilhação. Mas se ele quisesse parar as humilhações de Jesus, não tinha parado. Não tinha parado, meu irmão. Tinha. Mas ele disse, não, vou deixar, porque eu dei meu filho para morrer pela essa humanidade. Mas Jesus conhecia eu e você quem era. Ou não? Você já sabe que Jesus conhece eu e você melhor do que nós aqui na terra, do que eu e você. Eu te vejo, mas eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Aleluia. Eu não estou julgando, mas a palavra é bem clara. No grande dia, tu vai passar pelo julgamento de Deus. Então eu não preciso te julgar, não preciso falar nada. Mas eu preciso falar o que está dentro da palavra do Senhor para você se render a Deus e estar na direção de Deus. Porque a palavra, ela nos ajuda a crescer no mundo espiritual. E aqui a palavra da crucificação, ela está ajudando nós a abrir nossos olhos cada dia, um ano passar a cada ano, para nós pregar para o nosso vizinho. Ó vizinho, olha aqui a Bíblia, olha aqui onde está escrito que nós não podemos idolatrar esse tipo de coisa. Porque aqui nós ganhamos qualquer um através da oração. Nós ganhamos qualquer um
pessoas que estão nesse mundo, que está quantas pessoas estão aí com o coração triste? Com mas o coração está triste, nós aqui estamos com o coração alegre, porque nós temos Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe? E tem pessoas que não sabem pregar para ganhar essas vidas. Tem gente que não sabe pregar, que vai para o inferno. Ei, para com isso. Hoje nós não estamos pregando isso, nós temos que pregar com carinho para nós ganhar as ovelhas. Porque tem pessoas que saem da casa do Senhor por certos tipos de pregação. Nós temos que saber o que nós estamos pregando. Sabe por quê? Porque a vinda de Jesus está próxima. Mas cadê o fruto que tu deu para Jesus? Porque tu viria frutificar, tu destruiu aquele fruto. Então hoje, a Bíblia diz, vem como tu estás. E como é que tu estás? Porque Deus está te conhecendo, Ele sabe como é que tu estás. Então, Ele vai tratar de você, vai transformar você do jeito que Ele quer que você seja transformado. Então, o tempo do Senhor chega na minha história, na tua história. Mas precisa tu crer e não ficar dividido. Porque nós temos que terminar essa obra. Olha, eu estou aqui, o jovem, uma boa obra. Né? Então, nós temos que fazer uma boa obra para Deus na terra. Então Jesus foi crucificado, Jesus morreu, ressuscitou e deu vitória, continua dando vitória, derramou seu sangue. Então vamos analisar o que o Senhor derramou seu sangue por mim e por você. Não foi fácil não, meu irmão, sofrendo naquela cruz, com a coroa de espinho, o sangue descendo, os seus pés ali furados, no sol quente o dia todo, por mim e por você, e você não merece o que o Senhor faz por nós, não. Sabe por que nós não merecemos? Porque nós somos ingratos. A realidade tem que ser dita, nós somos ingratos em tudo. Porque às vezes deixamos até de adorar, às vezes, para ficar ligado em alguma coisa que nada nos interessa. Às vezes tem uma fofoca ali, nós desligamos um minuto para escutar o vizinho com a fofoca. Daí nós está ligado no louvor, daí nós está ligado na palavra e fica escutando o Satanás. Então hoje, vigia, irmão. Se tu tem brecha, se tem pessoas que chegam com fofoca, não, irmão, aqui tem Deus. Quer ouvir Deus? Eu vou botar um louvor. Quer ouvir Deus? Eu vou pregar para você. Aqui não tem conversa de fulano, de crente, não. Sabe por quê? Porque quando nós abrimos uma brecha desse tamanho, começa a abrir a brechona, depois está aí, ó, tudo errado. Porque Jesus quer que nós tampemos todas as nossas brechas para nós estar diante dele mais ainda. Eu tenho pessoas, irmãos, que eu sempre... Tem pessoas que chegam, irmã, isso... Eu digo, irmão, ore por ela. Ora, irmão, que Deus vai dar vitória. Se tu levantar a oração por ela, Deus vai mudar o cativeiro dela. Sabe por quê, irmão? Nós não podemos inventar Satanás. Nós temos que apagar ele, destruir ele em nosso caminho, para nós receber a vitória. Então, nessa noite, lembre que Jesus foi crucificado por a minha e a tua vida. Ele não foi crucificado na cruz à toa, não. Ele foi crucificado porque ele tinha propósito na minha e na tua vida. Então, esse propósito tem que continuar de pé. E você tem que estar glorificando por um grande Deus que nos deu a vida e deu o Filho para morrer por nós. Então, nessa noite, lembre que ele não foi crucificado à toa. Ele foi crucificado num propósito de nos salvar e nos libertar. Então, nessa noite, o Senhor está falando comigo e com você. Se levante, meu irmão, e lembre que o sangue derramado numa cruz não é fácil. Mas ele derramou por mim e por você. E chorou naquela cruz, deram vinagre, deram fel, judiaram Jesus da maior forma que eles podiam judiar. Criticaram, riram de Jesus, mas quem não riu foi as mulheres, por isso que nós somos sensíveis. Porque Deus lá em Gênesis vem dizer que ele se arrependeu de ter feito um homem, por causa do coração do homem que era duro. Mas ele fala dos dois. Mas ele vem ver lá no Novo Testamento, quem foi visitar o túmulo de Jesus? As mulheres. Então as mulheres é privilegiada por Deus. A mulher não veio aqui na terra por qualquer coisa, ela veio num propósito por Deus. Quem derramou o óleo nos pés de Jesus foi quem? Foi um homem? Foi uma mulher que derramou o melhor perfume nos pés de Jesus. E ainda teve uma pessoa que
merece o melhor. Ele é o melhor. Ele é nosso tudo. Então, vamos lembrar que Jesus ele não veio à terra, pisou na terra por qualquer coisa. Ele veio no propósito de me libertar e te libertar. Então, irmãos, eu quero dizer que Jesus ele cura, ele salva, ele liberta. Se eu estou aqui hoje, porque tenho chamado Jesus. Porque o homem desenganou, mas meu Deus não me desenganou. Deus me curou daquele leito do UTI de 4 dias morta. Eu já passei por acidente de carro que eu vi a morte na minha frente. Quando eu abri o olho, eu estava viva. Já passei de frente a um assalto, arma, não de mim, mas por todos que estavam em volta, mas o bandido não tocou em mim. Porque Ele nos protege. Ele sabe o teu contato com Deus. E Ele sabia o meu contato com Deus. E Ele sabe o teu contato com Deus. Então não brinca de ser crente. Seja o que você está. Não pare na sua jornada. Se você está aqui, continue. Ele conhece melhor do que eu. Ele conhece melhor. Eu estou aqui nessa noite onde Deus tem me levado, Deus tem curado. Eu não faço nada, é Deus que cura. Deus levanta pessoas do leito onde o médico desengana. Eu tenho muitos testemunhos de tantas coisas que aconteceu, onde eu não saio da minha casa, mas através de um telefone, Deus faz a obra. Então, se Ele me chamou, foi por um propósito. Se eu passar luta, na frente eu tenho vitória. Ano 2022 foi o ano pior da minha história. Não sei se foi a morte atrás, que eu já passei, mas 2022 foi um ano terrível na minha história. Mas eu estou aqui para dizer que Ele me tirou dessa prova. Ele me tirou, Ele tira a qualquer hora. Sabe por quê, irmãos? Não é porque eu tenho mais fé que você. É porque a gente aprende a ter um contato com Ele definitivo. Porque se você olhar para trás, é perigo, é inferno. Mas se você olhar para frente, é céu. Aleluia! Está entendendo, irmão? Porque para trás você vai ver inferno. Porque a Bíblia diz céu e inferno. Então vamos olhar para frente mesmo assim. Ai, irmão, estou tão fraca, estou desanimada. Pegue força ao Senhor. Mas não desanime, não volte. Onde você está? Porque Deus tem projeto grande na sua vida. E quando você está perto da vitória, aí o que o diabo investe. Aí o que o diabo se levanta. Para tu não receber a tua vitória, enquanto senão tu desistiu. E a vitória foi pela porta. Porque tu não deu ligança o que Deus queria fazer contigo. Então nessa noite, toma posse dessa palavra. Toma posse do que Deus falou. Eu vim aqui para entregar o que Deus nos dá através da sua palavra. E o Senhor falou nessa noite com pessoas aqui, através dessa palavra. E eu sei que o Senhor, Ele é fiel. Ele deu seu filho para ser crucificado. Vamos lembrar de Jesus, que Ele foi crucificado por a sua inocência. Ele só fez o bem. Ele nunca fez o mal para ninguém. É a mesma coisa, irmãs. Nós estamos aqui para fazer o bem. Mas tem um diabo atrás, usa as pessoas através dele mesmo para vir nos atingir. Mas por isso nós não vamos parar. Nós temos que continuar a jornada. Porque o Senhor Ele é bom para a nossa vida. Amém, irmãos? Amém.